Muito bem, estamos ao vivo mais uma vez com mais um Conjectura, nosso episódio de número 11 para repercutir o programa da última segunda-feira sobre saúde mental e distanciamento social, que contou com a presença do psicanalista e professor do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Fábio Belo. Hoje, como sempre, estou aqui muito bem acompanhado do meu amigo, professor Wayne César. Bom dia, Wayne. Bom dia, Danilo. Bom dia a você que vai chegando na nossa live. Justamente, né? A gente faz sempre aquele pedido de sempre, né? Compartilhe a nossa live no momento em que ela está ocorrendo. Isso ajuda na divulgação e difusão do nosso conteúdo. Vocês já sabem, mas não custa repetir. Nós somos o Conjectura, um projeto filosófico de divulgação das ciências humanas, que nesta semana tivemos então a oportunidade de discutir o tema saúde, distanciamento social e saúde mental, né? E a ideia hoje, como tem sido, é poder pensar isso um pouco mais, seja do ponto de vista crítico em algum aspecto, seja trazendo outros referenciais, né, para enriquecer ainda mais a contribuição do que o Fábio, né, nos trouxe na segunda-feira. Então, muito bem-vindo, muito bem-vinda, compartilhe a nossa live e sigamos. Isso mesmo, eu já peço desculpas por antecedência, porque os vizinhos aqui estão fazendo uma reforma, Hoje é quebrando dia de algumas coisas obra. na parede ali, então é possível que vocês ouçam algum barulho aí de obras, mas na medida do possível eu tento controlar o mute do microfone aqui para não incomodar vocês. Então é isso mesmo, né? Nós estamos ao vivo sempre às segundas e quintas, às 11 horas da manhã no horário de Brasília. O N já mencionou, né? Mas acho que é sempre bom frisar, então essa nossa iniciativa aqui de divulgação, de defesa das ciências humanas, um projeto no qual a gente sempre tenta trazer pesquisadores, pesquisadoras, professores, professoras das mais diversas áreas do conhecimento, para tentar compreender os fatos, os fenômenos da realidade na qual a gente está inserido. É bastante importante que você compartilhe essa live para a gente divulgar, né? O Wayne já mencionou isso e eu friso novamente. Mas, se porventura você não tiver condições de assistir o nosso programa assim que ele é lançado, fique sabendo então que ele fica disponibilizado para assistir posteriormente aqui na nossa página do Facebook, e também nós divulgamos o vídeo lá no nosso canal do YouTube e também em formato de podcast no Spotify. Tá? Então, assim como o professor Belo, Fábio Belo mencionou na última semana, né, quem gosta de repente fazer uma tarefa doméstica e assistir um podcast, eu particularmente sou bastante afeiçoado aos podcasts, porque ao contrário do vídeo, né, você pode ter esse desprendimento visual, você consegue concentrar em outra coisa enquanto você ouve, né, é uma coisa mais passiva, por assim dizer. Então o programa está disponibilizado lá, vocês podem acessar. Assim que a live encerra aqui, eu já começo todos esses procedimentos para divulgar o nosso programa nessas outras redes sociais. Então eu peço por gentileza que você nos acompanhe nesses outros canais, se puder nos acompanhar também no Instagram, e passar para alguma pessoa que você acha que pode se interessar aqui pela nossa iniciativa. Faz mais ou menos um mês, a gente ainda está aprendendo a lidar com a ferramenta, com a dinâmica aqui do programa, mas a gente vai se aperfeiçoando, e com os feedbacks e comentários e a colaboração de vocês, a gente vai fazendo uma coisa sempre melhor e sempre mais efetiva do ponto de vista de divulgação das ciências humanas. Lembrar mais uma coisa, né? Enquanto o pessoal já chega, a live de quinta-feira tem esse formato mais dialógico, né? Então a gente não só pede, como incentiva que os nossos participantes deixem seus comentários, suas perguntas, suas colocações, suas críticas acerca do tema que foi discutido na última segunda-feira, um tema bastante pertinente, bastante atual: saúde mental e distanciamento social. Então, é uma coisa assim que tem nos afetado a todos, né? É uma coisa que a gente não consegue escapar e que é bastante pertinente que a gente dedique
algumas horas, né, alguns bons momentos para refletir a respeito disso, entender o quadro e também pensar em maneiras de como a gente pode passar, não ileso, mas assim, com o menor dano possível dessa situação traumática, né, Wayne? Com certeza. E você falando do podcast aí, né, Danilo? O Fábio já até. Bom dia, Fábio, está acompanhando aqui, dizendo: os podcasts estão demais. Então, de fato, bom, tem toda essa plataforma, essa estrutura aí para você acompanhar e ajudar a divulgar. E você pode fazer como o Fábio. Então, o que a gente vai fazer hoje aqui é essa repercussão do tema e participe da nossa live. Mande seus comentários, mande suas perguntas, né, as suas observações. Nós preparamos aqui mais ou menos, assim, né, não com tanto rigor, assim, mas mais ou menos 3 blocos de discussão que a gente queria fazer. Então, o primeiro bloco, a gente vai tratar um pouco desse fenômeno do distanciamento social, da complexidade desse fenômeno em relação à saúde mental, fazer uma observação geral. Depois, a gente vai retomar uma contribuição direta, né, que o Fábio trouxe, que é uma discussão um pouco acerca da angústia, né, e, bom, de todo esse momento, como o Danilo acaba de mencionar. E, por fim, eu gostaria de insistir sobre uma reflexão a respeito do corpo. Isso também apareceu um pouco no debate que a gente fez com o Fábio, né? E aí a gente vai poder pensar, né, o corpo desde o ponto de vista do corpo próprio, do corpo do indivíduo, como, bom, talvez o corpo social, né, o corpo político, enfim. Então vamos deixar a nossa reflexão. Quinta-feira é dia de reflexão livre, né, Danilo? Isso. Então vamos deixar a nossa reflexão seguir e você é convidado, intimado a mandar suas observações e os seus comentários. Então, eu acho que a gente pode começar, né, Danilo, com esse primeiro momento a questão do distanciamento, né? Do distanciamento, né? A primeira coisa que eu acho muito importante dizer, quando a gente pensou o tema, né, distanciamento social e saúde mental, né? Claro, a primeira coisa que a gente pensou era tratar o aspecto ou a consequência, né, saúde mental desse fenômeno, o distanciamento social. E foi o que a gente fez. Né? Por isso veio um psicanalista, um professor do departamento de psicologia da UFMG. Mas em nenhum momento, e aí eu vou trazer então uma coisa que não apareceu de jeito nenhum na live de segunda, que não era para aparecer mesmo, mas só para mostrar, quer dizer, esse movimento de quinta, como é um movimento de reflexão, né, a gente volta sobre o tema. Então, a ideia é a seguinte: primeiro, ninguém aqui é cínico politicamente, né, para imaginar que a questão da saúde mental é a maior das consequências do distanciamento social. Não é isso, em nenhum momento foi isso. O distanciamento social coloca em jogo uma série de consequências, né? De ordem política, de ordem econômica e de ordem emocional, psicológica, portanto, da saúde mental. Até de ordem religiosa, né, Wayne? De ordem religiosa. Não pode comparecer aos cultos, às igrejas. Exatamente. Então, assim, há uma variedade enorme de consequências que o distanciamento social impõe. Né? Nós fizemos uma circunscrição para pensarmos o problema da saúde mental, mas é óbvio, no nosso dia a dia, está tudo isso muito misturado. Né? Então, imagina, né, a consequência política e econômica que gera problema de saúde mental. Né? Enfim. Então, a primeira talvez um esclarecimento, que é uma obviedade, não estou dizendo que ninguém entendeu o contrário, mas de poder pensar que o distanciamento social é um fenômeno muito variado e de consequências diversas, né? As mais diversas. Nós circunscrevemos, então, o tema ao problema da saúde mental. E aí a segunda observação. Na nossa reflexão geral, a gente estava muito preocupado em refletir sobre os malefícios que o distanciamento social produz na nossa saúde mental. E foi o que a gente fez. Mas eu queria começar a live, e a gente vai fazer, quando a gente tratar da angústia, isso vai voltar, mas seria muito importante começar a live de hoje dizendo também que o distanciamento social traz benefícios à nossa saúde mental. Esse foi um elemento que a gente não tratou, tem a ver com o escopo da nossa análise, não é uma falha, não é um defeito, teve a ver com o escopo da nossa análise,
mas é muito importante apontar que o distanciamento social, ele tem benefícios em relação à nossa saúde mental. O Fábio ainda tocou um pouco nisso, né? Como que a realidade do distanciamento social pode fazer, por exemplo, com que a gente ressignificasse o nosso espaço privado ou a nossa casa, né? Então, muitas pessoas que, de repente, né, na correria da rotina, né, mal aproveitavam suas casas e agora, estando em casa, né, uma outra relação de afetividade pode ter surgido com determinado cômodo, né, ou essa possibilidade de aproveitar mais, né, a própria casa, aproveitar mais a própria família, né. Então, tem uma série de elementos que o distanciamento social também pode permitir, como, por exemplo, nos acalmar, né, em relação à correria frenética, né, do nosso cotidiano. Então, oportunamente, o Fábio mencionou isso até, né, poder dormir um pouco mais, poder descansar um pouco mais. Um outro elemento também muito importante, do ponto de vista de ressignificação da vida, né, é o hábito consumista, né. Então, às vezes, né, uma vida, assim, de consumo fora, né, e aí agora, a gente até brincou com o podcast, né, Danilo? Então, se faz muito agora, lava a louça, porque se cozinha mais em casa, porque fica mais em casa. Então, tem uma série tem uma certa trama, né, de uma rede de ressignificação que o distanciamento social também pode operar e que a gente não pode negar. É claro que talvez a dimensão negativa do distanciamento social, toda a discussão da angústia que a gente fez, ela seja até mais forte. Eu até acho que seja. Eu não sei você, bom, pode compartilhar conosco aqui sua opinião. Mas seria importante lembrar isso, que também isto, né, o distanciamento social, ele pode ser um momento em que a gente reflita um pouco mais sobre um certo excesso, né, que sobrecarregava, inclusive, a nossa saúde mental, né, do tipo de vida que, até o distanciamento social, nós, enfim, né, o modo como nós conduzíamos a nossa existência. E aí, só para polemizar, e já encerrando esse bloco, Danilo, também quero te ouvir, só para polemizar um pouco, eu queria compartilhar aqui com vocês, saiu na Ilustríssima da Folha, do dia 7 de abril, um dado muito interessante que diz respeito a isso que nós estamos discutindo. Uhum. O título é o seguinte, recessão pode até melhorar indicadores de saúde. Então, olha, vai dar um nó na nossa cabeça aí agora, mas, bom, ciências humanas, né, a gente está aqui para pensar, né, em primeiro lugar. Então, notem esse trabalho. Isso está na Ilustríssima da Folha, no dia 7 de abril, depois a gente vai postar no Conjectura, você vai poder acessar esse estudo. Um estudo da epidemiologista social americana Anna Diaz Rooks, da Universidade de Michigan, sobre vida e morte durante a Grande Depressão, mostrou que a saúde da população não declinou e, de fato, não melhorou durante a Grande Depressão de 30 e 33. E que as taxas de mortalidade diminuíram para quase todas as idades e foram observados ganhos de vários anos na experiência de vida para homens, mulheres, brancos e não brancos, sendo este último o grupo que mais se beneficiou. Então, note, Hooks e seus colegas notaram que, entre as 6 principais causas de morte, responsáveis por cerca de 2/3 de todas as mortes na década de 30, apenas o suicídio aumentou na Grande Depressão. Contrariamente ao que pensamos, eles observam que anos de forte crescimento econômico estão associados à piora da saúde, ou a uma desaceleração das melhorias da saúde. Eles acrescentam que isso foi observado pela primeira vez décadas atrás, mas foi ignorado até recentemente.
Os autores, já acabo aqui a transcrição, os autores relatam que as razões para o aumento de morte durante as expansões econômicas incluem aumento no consumo de tabaco e álcool, redução do sono e aumento no estresse no trabalho, bem como aumento em acidentes de trânsito ou industriais e, claro, a poluição atmosférica. Vale observar, por exemplo, que havia no Brasil uma queda da mortalidade infantil que se mantinha desde a década de 40, mas isso foi interrompido justamente na década de 60, com a retomada do período do milagre econômico. Então, é um estudo muito interessante que ele consegue mostrar, por exemplo, né, que esse modo de vida que a gente conduz a nossa existência é um modo de vida que nos adoece. E que, nesse contexto, o distanciamento social é um benefício para a saúde mental. Porque a gente para, né? Porque certos hábitos são revistos, né? Porque a gente... certas relações, né, de afeto são aprimorados, são aprofundados. Não é? Então, um fenômeno um estudo muito interessante, né? Para nem observar, todos viram como que o distanciamento social causou um impacto no problema ambiental significativo, né? A quantidade de poluição, acho que isso foi noticiado várias vezes. Então, só para notar que o distanciamento social, com toda a angústia que ele traz, eu repito, acho que de fato esse é o elemento mais tangente, né? Assim, mais urgente, né? Mas o distanciamento social também tem esse lado, né? De benefícios à nossa saúde mental que deve ser explorado por nós, né? Eu penso, né, Danilo? Sem sombra de Você acha? dúvidas. Eu acho que cabe a nós, enquanto pensadores, né, ou pessoas que estão preocupados com, assim, com a realidade, né, com o nosso cotidiano, com o nosso modo de vida, analisar exatamente essas consequências, né, o que aparece de novo em decorrência desse fenômeno da pandemia. E por isso eu até não fico assim tão, não digo preocupado, mas eu acho que a gente tem que saber explorar também o que isso pode nos trazer de positivo, do ponto de vista de lições, sabe? Uhum. E Claro. uma coisa que é isso, né, que você colocou muito bem, Wayne, nesse sentido de que a gente está tão imerso num modo de vida, podemos dizer assim, numa espécie de imersos num paradigma produtivista. O que eu quero dizer com esse paradigma produtivista? Esse paradigma, esse modo de vida de que a gente tem que estar constantemente trabalhando, constantemente produzindo, constantemente com a mente ligada ao mundo do trabalho, né, aos afazeres. Então, sempre focado no resultado, sempre focado no que nós temos que produzir, sempre focado nas tarefas, nos prazos. Então, vem a pandemia, vem o distanciamento social e ele força com que a gente simplesmente pare e se desligue desse paradigma. E somente quando a gente se desliga é que a gente percebe o quão imersos a gente estava nesse paradigma produtivista e o quanto esse paradigma produtivista influenciava, como você mencionou aí, no nosso sono, né, nos nossos hábitos alimentares ou nos nossos vícios, na nossa saúde de um modo geral. Eu acho que essa questão desse paradigma produtivista, esse termo que eu estou usando livremente, que estou cunhando livremente, eu acredito que ele vai ser ainda muito explorado em pesquisas futuras acerca desse fenômeno do coronavírus, justamente em virtude dessas consequências que ele tem causado para muitas pessoas. O próprio Fábio, né, mencionou na semana passada que enquanto a gente está imerso vamos dizer assim, no modo de produção capitalista, então a gente acaba desenvolvendo uma série de obsessões, né, de comportamentos obsessivos, repetitivos, né, hábitos, etc., que nos levam a dar cabo de maneira mais eficiente das tarefas que nos cabem, e enquanto que, por outro lado, a gente, no distanciamento social, não tem mais essas tarefas, a gente acaba ficando com uma espécie de energia livre, né? E essa energia livre a gente consegue mobilizar para fazer uma conjectura, por exemplo, né? Um programa, um podcast, um programa de lives semanais,
no Facebook, ou consegue mobilizar para outras coisas, para aprender um novo idioma, consegue mobilizar para conhecer um pouco mais daquilo que a gente tinha vontade de conhecer, literatura, arte, videogame, né, coisas que a gente consegue fazer em isolamento, mas que, por acaso, a gente não tinha oportunidade de fazer enquanto a gente estava nessa correria cotidiana. Eu acho que isso tende também a produzir um resultado que é o seguinte: acho, isso claro, é só uma intuição, é só uma impressão, mas acredito que nesse novo normal, pode-se assim dizer, ou no modo de vida que ainda vai ser construído depois dessa pandemia, haverá uma tendência bastante forte das pessoas valorizarem o seu tempo livre, valorizarem o seu tempo de descanso, valorizarem o seu tempo de lazer. Acho que isso já estava sendo, pode-se assim dizer, descanteado, né, uma questão que era colocada de lado, muitas vezes até assim, menosprezada de maneira depreciativa, mas acho que isso vai voltar à tona, né? De quanto as pessoas vão se tocar de quão importante é você ter um tempo livre para você se despreocupar, né? Não fazer nada, ou fazer alguma coisa que você tinha vontade de fazer, mas não tinha condições, não tinha tempo de fazer. Acho que essa questão do lazer, do tempo livre, deve ganhar bastante força, né? O Fábio deixou aqui acho que um link aqui que diz respeito a uma alimentação mais saudável. Desculpa, acho que é uma reportagem que diz respeito à alimentação durante o período do coronavírus. Ele deixou um link, quem quiser acompanhar tá ali nos comentários. Ah, legal. Não, e essa discussão, agora chamando aqui para a filosofia, né, Danilo, ou para a reflexão filosófica, o Fábio também trouxe essa ideia, né, o vírus é um elemento da natureza, né, e ele está cumprindo o seu papel e que cabe a nós interpretá-lo, né? E aí é muito curioso, por como que esse vírus conseguiu ser mais revolucionário que qualquer ideologia ou partido político, né? Você falando aí do tempo livre, né? Nós da filosofia já conhecemos há muito tempo a reflexão da teoria crítica a respeito da importância do tempo livre, de como o nosso modo de organização social e de trabalho nos rouba esse tempo livre, né? E, no entanto, mesmo, né, conhecendo a reflexão, isso não teve a capacidade que o vírus teve, ou tem, né, de nos fazer, de fato, repensar, né, certos modos de existência, né, que é o que acaba acontecendo. Nós estamos falando, diretamente, vocês estão entendendo, né, estamos falando desse fenômeno do distanciamento social. E aí, talvez uma outra coisa muito interessante para a gente refletir é a seguinte, pensar o quanto, inclusive, na nossa vida, sem o distanciamento social, nós já éramos distantes socialmente. Não é? Então, o que esse distanciamento social representa do ponto de vista mais impactante é um certo domínio que ele opera sobre o nosso regime de liberdade, né? Então, a gente, se for sair, tem que sair com máscara, os restaurantes fecharam, né? Quer dizer, todo o mercado de consumo, né, fechado, mesmo o usufruto do espaço público, né? Parques foram fechados, determinadas marginais, né, vias foram fechadas e controladas, etc. Então, é claro que tem uma discussão muito importante que precisa ser feita nesse sentido, mas é o caso de pensar também que esse distanciamento social, o que nós estamos sentindo em relação a esse distanciamento social causado, né, pela Covid-19, será que é de fato um distanciamento social do ponto de vista da profundidade das relações que a gente mantinha com o outro, com o mundo, com a sociedade, ou é um desconforto oriundo da impossibilidade de simplesmente eu, na minha individualidade, né, agir livremente para consumir, né, para consumir cultura, para consumir comida, a gente comentou, para transitar, né, para ir e vir. Então, tem alguma coisa que a gente precisa refletir aí também, nesse sentido de que esse distanciamento social
compulsório, né, do ponto de vista do vírus, né, quer dizer, o vírus que acaba nos impondo esse distanciamento social, não do ponto de vista político imediatamente, o quanto ele pode ser importante para a gente repensar a qualidade das nossas relações. E não só a liberdade individual, mas a qualidade das nossas relações. E a qualidade das nossas relações aqui, pensada em termos de mundo, né, relação com o mundo, relação com o social, com o político, né? Nós temos um cenário de discussão social, de relação social, de discussão política, onde impera a violência, né, verbal, onde impera, assim, né, todo tipo de irracionalidade, enfim, né. Então, esse distanciamento social também serviria para pensar o quanto, do ponto de vista da qualidade das nossas relações com o mundo, com a cultura, com a sociedade, com o outro, nós já estávamos distantes socialmente. E aí, talvez, Danilo, a sua hipótese, que é muito bem-vinda, né, oxalá ela ocorra, se estenda também nesse sentido, né, de um futuro que possa fazer, né, com que a gente pense um pouco a qualidade das nossas relações, né, no sentido de profundidade, de intensidade, né, com o que acontecia aí no pós-Covid. Tendo a pensar que essa reflexão ela é inescapável, dado a força, né, dado a intensidade que a pandemia impacta as nossas vidas. O que não é claro é se essa reflexão ela vai ser capaz de gerar uma força que faça com que a gente mobilize mesmo transformações do ponto de vista estrutural mesmo da sociedade, né? Que faça com que a gente remolde as instituições e remolde as nossas relações em outro sentido, né? No sentido de estabelecer algo que faça com que a gente, dizer assim, resgate o que ficou de positivo, né? Ou o que de positivo pode ser ensinado, né? Desse fenômeno do distanciamento, e não resgate, por outro lado, aquilo que nos oprimia, aquilo que nos impedia de exercer de maneira livre, autônoma e assim, que positiva, né, do modo de vida anterior. Wayne, agora a gente tem aqui algumas colocações e o Rodrigo deixou uma bastante importante que eu queria compartilhar com você para que a gente reflita aqui. Ele diz o seguinte, ó: caros amigos, escutei atentamente a fala de segunda e escuto-os com a mesma atenção. Mas desde segunda me inquieta algo que vou colocar, talvez bruscamente, como um tom de fundo que me parece de classe média. Sei que nenhum de vocês desconsidera isso, mas não seria importante salientarmos que o isolamento social, confinamento, como vem dizendo a Gamber, tem sido um privilégio de poucos, quando é uma necessidade geral? Até que ponto e para quem isso traz benefício? Porque imagino que e daí ele termina ali com 3 pontinhos, né? Só agora eu consegui colocar a fala aí do Rodrigo. Vou tentar criar esse hábito de colocar as perguntas que eu estou lendo na live, porque daí quem está nos acompanhando consegue ler também. Wayne, você quer começar perguntando? Não, Danilo, ele até continua aqui, deixa eu continuar a questão, eu consigo ver aqui o comentário por favor, dele. porque aqui no programa que a gente usa aqui eu não consigo. Tá, então, até que ponto e para quem isso traz benefício? Porque imagino que para quem não consegue sequer sacar os miseráveis R$600, o confinamento e a impossibilidade de trabalhar causa angústia, se não fome. Como equalizar a política de confinamento com a impossibilidade estrutural de isso ser ampliado à totalidade da população? É essa a questão do Rodrigo. Rodrigo, foi muito excelente questão, muito obrigado. Foi um pouco, isso também me incomodou, né? Foi um pouco esse incômodo que me fez pensar nesse primeiro bloco em que a gente pudesse discutir o tema do distanciamento social. Sim, esse fundo de classe média, né? Total, né? Inclusive nosso aqui, sem dúvida nenhuma. Né? Mas até no argumento da live de segunda, se você observar bem,
isso não foi exatamente desconsiderado, né? O argumento lá é mais ou menos assim, há mais ou menos 2 meses, né, se instalou esse protocolo de distanciamento social, e aí aparece lá algo assim, no drama de quem pode e quem não pode se distanciar socialmente, o distanciamento foi implementado de maneira diversa, né, de acordo com cada região e etc. Então, você tem razão, não é algo que a gente pautou aqui, mas não é algo que a gente ignorou completamente nesse sentido, né? O drama do distanciamento social, ele é real. Acho que você sintetiza isso de maneira muito bem, né? Se nós estamos aqui discutindo, sei lá, né, de repente, o tédio que o distanciamento social causa, né? Imagina aqueles para quem o distanciamento social causa fome, né? Como você colocou. Então, é isso mesmo, se trata de pensar politicamente o fenômeno do distanciamento social, que não foi exatamente o objetivo, né, o objeto da nossa live, que a gente queria pensar nessa coisa de saúde mental, né? Mas, sem dúvida nenhuma, uma das consequências terríveis do distanciamento social é esse drama de quem pode e quem não pode, e, obviamente, né, a classe dos trabalhadores, né, as classes mais pobres que não podem, né? O problema é de ordem material de existência, né? O que, ainda assim, não negligencia a angústia, né? O que não negligencia a angústia. Então, por exemplo, a gente viu agora, né, Rodrigo, Danilo, o governo não só não conseguiu até hoje pagar os R$ 600, como também não conseguiu ajudar os microempreendedores, os microempresários desse país. Então, uma confusão só, todos nós vimos. Então, você imagina que vem uma crise, né? Uma crise econômica já estava aí, vem um agravamento radical dessa crise que está batendo a porta, por incapacidade, né, mínima de gestão política mesmo do problema. E, claro, isso afeta diretamente, igualmente, a saúde mental. Né? Vamos imaginar o trabalhador que está em casa preocupado, que vai perder seu emprego. Né? Quer dizer, eu diria até, né, é uma angústia de ordem muito mais radical, né, do que essa angústia do tédio, né? É uma angústia de ordem muito mais radical, muito mais existencial, né, nesse sentido, do que essa, do ponto de vista mais da classe média. Então, foi muito importante, Rodrigo. Acho que você está coberto de razão. Tem um elemento aí do distanciamento social que é dramático. Talvez a gente possa até pensar em pautá-lo, né, Danilo, numa outra conjectura, né? Pensar um pouco, não no sentido que a gente tentou aqui de saúde mental, que a própria abordagem de saúde mental, né, ela pode soar um pouco elitista demais, é verdade, não necessariamente, mas é verdade, e talvez a gente possa até pautar um pouco, num outro momento, né, as consequências dramáticas, né, políticas e econômicas, do ponto de vista de sobrevivência material, né, que o distanciamento social também representa. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que você colocou a resposta já muito bem, ele, com todos os elementos para a gente refletir. Eu concordo com a crítica do Rodrigo, né, de que é uma preocupação, pode-se dizer assim, enviesada por nosso posicionamento privilegiado. Afinal de contas, nós temos condições financeiras de nos mantermos em casa nesse momento. Então, as preocupações que nos afligem são bastante diferentes das preocupações que afligem boa parte da população brasileira, a população mais vulnerável. É importante frisar, né? A pandemia não atinge uniformemente a todos, muito Sim. Pelo contrário, existem pessoas que estão sofrendo de maneira muito mais drástica e pode-se dizer até cruel as consequências da pandemia, as consequências do distanciamento social, as consequências da restrição da liberdade de movimento. E acho que a grande questão que o Andy já colocou também, já encaminhou ali um elemento para a gente pensar uma resposta, é que para essas pessoas é uma coisa muito mais urgente de sobrevivência material. Então a gente precisa pensar em toda uma estrutura de amparo social que efetivamente assegure a essas pessoas, em primeiro lugar, que elas permaneçam vivas,
Em segundo lugar, que elas tenham segurança de que elas vão poder passar por esse momento crítico sem grandes consequências, né? E em terceiro lugar, de que, bom, afinal de contas, isso vai ser, apesar de todo o esforço econômico que precisa ser despendido para isso, né, que isso vai ser assegurado, no sentido financeiro, enfim, acho que eu estou até sendo até meio repetitivo nessa. Mas acho que o ponto é esse mesmo, né? O N, tem até uma questão que é a seguinte, né? Você mencionou a questão dos microempresários, né? Existe vamos dizer assim, um grupo, né? Uma parcela de pessoas, de empreendedores, de trabalhadores, que tem sido diretamente afetada por essa pandemia, mas não tem sido coberto pelas medidas até então adotadas, né? Eu acho que nem convém muito a gente se estender nessa questão econômica, já que não é o foco, mas acho que só para pontuar o que eu quero dizer, né? Então, você tem ali grupos que são discriminados, né? Discriminados no sentido assim, da lista de pessoas que vão atender ali os critérios para receber os R$ 600. Então, você imagine um pequeno empresário, por exemplo. É um pequeno empresário que tem uma série de funcionários, a depender ali do número de funcionários, ele já não consegue atender os requisitos para receber o auxílio emergencial. Ainda assim, é possível que ele tenha tido problemas sérios com o faturamento da sua empresa. Na minha cidade natal agora, um outro caso, um outro exemplo, uma coisa bastante curiosa, que é como a restrição de movimentação de um ponto de vista geográfico influencia diretamente no faturamento das empresas, porque na minha cidade natal, Cornélio Procópio, no Paraná, tem uma estátua ali, um monumento, que é o Cristo Redentor, e além de um ponto turístico, é um ponto assim, de convívio social. As pessoas vão para lá, final de semana, sentam ali nos bancos que tem ao redor desse monumento e confraternizam, né? E tem restaurantes, tem bares ali ao redor, e como foi identificada uma aglomeração de pessoas nesse lugar nos últimos dias, a prefeitura tomou a decisão, então, de barrar o acesso das pessoas a essa área, onde fica esse monumento. Como resultado imediato disso, as pessoas que por ali circulavam já não vão dar o passo de pular ali no bar, de pular ali no restaurante para comer uma porção, para beber uma cerveja, para comprar uma água. Quer dizer, o faturamento do bar ele foi praticamente a zero por um simples decreto. Enfim, eu estou colocando só esses exemplos que são coisas que me vêm à mente, mas eu acho que sim, Rodrigo, você tem toda a razão na sua colocação, e existem questões mais urgentes, eu acho que questões que tocam nisso que o N falou, né, de sobrevivência material, coisas que são de um ponto de vista da necessidade, da urgência, né, de coisas que se apresentam como questões mesmo de fome, de vida ou morte. Eu acho que o que a gente tem feito, né, fizemos na segunda-feira e fazemos hoje aqui também, é uma questão do enfoque, né, e o enfoque que temos dado é um enfoque de como essa pandemia afeta esse grupo, no qual certamente nós nos incluímos, de outras pessoas que nos acompanham também, de pessoas que da noite para o dia viram o seu modo de vida virar de cabeça para baixo, né? Ainda assim sem perder boa parte dos privilégios, né? Boa parte da seguridade, da segurança que a gente tem de que isso vai passar e que vai ficar tudo bem. Isso nos afeta de um modo diferente do que afeta outros. Ô Rodrigo, talvez você até possa nos ajudar aqui. Eu queria uma resposta sua, se você puder contribuir. O Rodrigo também trabalha conheço o Rodrigo, né, da Federal de Alagoas, queridíssimo, trabalha com psicanálise também, psicanálise do Jung. Rodrigo, assim, a questão é a seguinte, então está bem claro para todos nós, né, o distanciamento social, ele é possível em maior ou menor grau para determinados grupos. Agora, é um fenômeno que envolve a todos, né? Inclusive quem não pode se distanciar. Então, você imagina que aquelas pessoas que não podem se distanciar, porque precisam do trabalho, um entregador, ele também é afetado por esse grupo que pode se distanciar, que não pede mais no restaurante, porque cozinha em casa.
E aí, embora ele não possa se distanciar socialmente, o distanciamento de parcela da população acaba interferindo diretamente, né, no trabalho dele, etc. Então, assim, o distanciamento social, primeiro, é esse fenômeno que envolve a todos, né, por causa dessa situação de rede. Então, o distanciamento social, alguns podem com mais privilégio, outros são, né, quase que impostos a isso, né, em função do distanciamento de quem pode. Aí, mas a minha questão é mais relativa em relação à saúde mental. A mesma coisa vale para a saúde mental, né? Parece que há grupos privilegiados que têm, então, mais condições de ter uma boa saúde mental, e há grupos menos privilegiados que têm mais dificuldades de manter uma saúde mental. Então, até aqui tudo bem. Mas o princípio é o seguinte: a saúde mental deve ser pensado como um direito a todos, né? Como um direito a todos. Então, de novo, porque a minha dificuldade aqui é essa: o tema saúde mental, ele pode, num primeiro momento, e na maior parte das vezes é pensado desde uma abordagem muito elitista mesmo. Eu concordo com isso. Mas não exclusivamente, porque, bom, a saúde mental deve ser um direito a todos. Então, também aquele que não pode se distanciar, não é? Que está sofrendo do ponto de vista da sobrevivência material em função do distanciamento social, que estado está a saúde mental, né, dessa pessoa, desse sujeito? Né? Um outro elemento com o qual a gente deveria se preocupar, sem dúvida nenhuma. Sim. Bom, então, enquanto o Rodrigo se manifesta, o Danilo, eu passaria um pouco o tema para o segundo bloco, tudo bem? Claro, por favor. Só retomar um pouco, assim, isso o Fábio fez tão bem que eu acho que a gente não precisa ficar estragando o que o Fábio fez, né? Mas eu queria chamar a atenção para o aspecto da angústia, né? Mais ou menos o argumento central do Fábio foi pensar o que ele chamou de domínio da imprevisibilidade, né? Como que essa situação, né, da pandemia acabou instalando, né, no nosso modo de vida um domínio completo da imprevisibilidade, no sentido de que ninguém sabe exatamente, né, o que vai ocorrer, não é? E como que essa imprevisibilidade acaba causando angústias, e aí as mais variadas, né, a gente pôde discutir na segunda-feira, né, angústia de morte, né, angústia de higiene, né, necessidade de limpeza, angústia do infectado ou do não infectado, né, do contágio, do não contágio, né. Então, o Fábio pôde mostrar ali, né, na live, uma série de insônias, né, somatizações no corpo, né, como que o corpo acaba, esse é o terceiro bloco, né, como que o corpo acaba, então, reagindo, né, a todas essas situações de angústia. E aí, sobre o tema da angústia, o Fábio trouxe, claro, do ponto de vista da psicanálise, né, ele era um psicanalista, e eu queria só transitar um pouco, muito brevemente, sobre a noção da angústia própria da psicanálise que o Fábio trouxe, e talvez uma noção de angústia um pouco mais filosófica, que às vezes se mistura um pouco com a da psicanálise. No caso do Freud, especialmente, que foi o ponto que a gente mais discutiu, né, na live, fica muito claro, assim, essa ideia de que a angústia, no caso, né, do que o Freud chama de neurose de angústia, ou de situação, né, de angústia, tem a ver, né, lá no Freud, muito diretamente com uma espécie de medo prático. Né? Medo, o que eu estou chamando aqui de medo prático? Né? Tem a ver com, em geral, com situações muito localizadas e específicas. Né? Então, é isso, se instaura a pandemia e aí a gente fica com medo. Né? Então, a gente fica com, né, pânico da morte, fica com medo de tocar no outro para não ser infectado, fica com medo de contrair o vírus e
né, transmitir o vírus ao outro. Então, sempre no Freud, né, especialmente, uma angústia pensada em termos de resposta, né, a algum fenômeno externo muito pontual. E aí, bom, lá no caso do Freud, né, isso aparece no corpo, eu lembraria aqui, vocês vão se lembrar, quando a pandemia ainda não tinha chegado no Brasil, nós podíamos ver nos noticiários dos jornais que a ida aos supermercados, uma ida frenética aos supermercados, esgotaram os papéis higiênicos. Uhum. Né? Antes ainda da pandemia chegar no Brasil. E aí as pessoas falam, poxa, mas por que o pessoal está indo no supermercado e comprar papel higiênico? Né? Então teve um estudo que mostrou exatamente uma certa angústia, uma certa histeria em relação à limpeza, né? Ao nojo, ao asco, né? E aí as pessoas iam comprar o papel higiênico. No Brasil, agora, pesquisa, acho que eu vi da semana passada, o que aconteceu foi que simplesmente produtos de limpeza subiram 230%. Nossa. 230% produtos de limpeza subiram. É óbvio, isso tem a ver com uma alta procura, né? Parece que é assim que o mercado funciona, né? Então, você observa, né? Então, esse tipo de angústia, né, em reação a algum fenômeno muito específico. E aí, eu queria trazer, bem brevemente, um outro tipo de angústia que está presente na psicanálise também, é óbvio, que o Freud não desconhece, o Freud, inclusive, teoriza sobre isso, mas que talvez uma angústia que nos leva a pensar num viés mais existencialista, eu diria, que é uma angústia de natureza mais melancólica, né, que ela pergunta menos por algum fenômeno mais atual e mais por um fenômeno mais permanente, né, do tipo existência da vida. Então, né, a gente conhece muitas filosofias, né, melancólicas a respeito do sentido da existência da vida. E, é claro, esse tipo tanto para Freud como para a filosofia, é óbvio, né? A angústia existia muito antes da pandemia, isso está claro, né? E é claro, conforme a gente refletiu, a pandemia ela veio, e o Fábio até respondeu isso, né? Não exatamente que cria novas angústias, mas ela reforça, né? Um certo quadro de angústia que cada um de nós, né? De acordo com a sua história, traria, né? Então, eu só queria trazer nesse sentido, como eu disse, o Fábio o Fábio Belo fez belamente, né, exposição a respeito da angústia na psicanálise, mas mais uma figura de que também essa angústia de natureza mais filosófico, existencialista, que nos leva a um objeto, a uma angústia que ela é mais permanente, né, que ela é menos uma reação a qualquer coisa mais específica, que também essa angústia, ela certamente veio a ser afetada pela pandemia, né, e é um dado preocupante, porque conforme aquele estudo, né, que eu citei no início, né, não exatamente a saúde mental em geral, né, não exatamente a saúde em geral piora em tempos de crise, mas a taxa de suicídio sim, né? Então é algo que a gente deve realmente, né, a gente pensou lá na live de segunda, a gente já vai falar disso, né, em saídas, em alternativas, né, para poder enfrentar todas essas questões. Eu acho que sobre angústia eu diria mais ou menos isso, assim, Danilo. Não sei se você complementaria, pensaria alguma coisa a partir disso. Eu teria muito a acrescentar, eu só retomaria aquilo que eu havia compartilhado, né, já na segunda-feira, de como as nossas tarefas, ou os nossos afazeres, em certa medida até o nosso trabalho, ele parece tão, às vezes, né, tão diminuído em comparação com esse quadro, né, essa pandemia, proporção mundial, né, afeta todas as pessoas, não conseguem escapar disso, né, e daí a gente fica, né, eu particularmente compartilhei, né, essa sensação de que, poxa, né, é tão difícil dar atenção mesmo, tão difícil situar a importância do trabalho de pesquisa. Acho que é uma sensação que deve ser compartilhada por vários outros pesquisadores, por várias outras pessoas de outras áreas, né? Enfim.
daquilo que a gente faz em virtude disso, né? Em comparação com isso, quer dizer, é um esforço mesmo que precisa ser feito, né? De recolocar tudo isso dentro de um quadro, dentro de uma perspectiva, e entender que, na verdade, a pandemia está dentro de um registro temporal mais limitado, e que, por outro lado, a pesquisa, o trabalho, estou falando aqui especialmente do meu caso, né, da pesquisa de filosofia, doutorado, etc., ele está situado em outra perspectiva, né, em outro caso, uma coisa não só de aprimoramento pessoal, mas também, de um ponto de vista acadêmico, uma coisa assim que é produzida em comunidade também, que visa vamos dizer assim, um escopo temporal maior, né, a produção do conhecimento ao longo do tempo, né, ao longo de gerações, pode-se assim dizer. Então é preciso sempre fazer esse esforço, né, de colocar as coisas em perspectiva para a gente não perder o foco, né. E agora Desculpa. Eu não sei, Wayne, em que medida isso que você falou, a questão do suicídio, né, e da perda de sentido. Bom, a gente teve um caso recente, né, do ator Flávio Migliaccio, né, que é um ator da Rede Globo, né, que era ator da Rede Globo, né, cometeu suicídio, deixou uma carta, né, mostrando que se encontrava completamente desacreditado da humanidade, né. Eu não sei em que medida isso reflete um sentimento de angústia, mas acho que, né, pelo menos desse ponto de vista assim, do descrédito, da perda de sentido, é uma coisa que me parece, enquanto leigo, enquanto alguém que não conhece de psicanálise, também não tenho nenhum crédito, nenhuma credibilidade, mas acho que assim, reflete um quadro de angústia, né, na medida em que não enxerga mais sentido naquilo que faz, não enxerga mais sentido na posição que ocupa dentro da sociedade, e por isso tem uma profunda descrença naquilo que é feito, nas estruturas que já existem, etc. Acho que é uma coisa muito grave, né? Nem sei se eu teria muita propriedade para falar a esse respeito, mas é algo que a gente precisa olhar com bastante delicadeza, né, Wayne? Não, a angústia acompanha o homem desde a sua origem, né? Isso é óbvio. O que acontece, eu acho que o quadro geral, que vale, né, para o geral, é isso. A pandemia, ela instaura um quadro de ameaça. Né? E nisso a psicanálise, ela é mestra em poder nos explicar isso, especialmente do ponto de vista do indivíduo, né? E como que essa ameaça, ela então é recebida pelo indivíduo e se converte, né, em algum sintoma no corpo do indivíduo e a maneira como o indivíduo, então, passa a lidar com isso, né? Quer dizer, a psicanálise sem dúvida, uma das teorias psicológicas que melhor explica isso, né? É claro que tem toda uma passagem que a gente deveria fazer e pensar também, né, do ponto de vista de uma angústia coletiva, né, de uma angústia cultural, né, que também o Freud faz, né, não há dúvida disso. Mas acho que o quadro geral é um pouco esse, a pandemia e o distanciamento social, dependendo, né, do contexto específico de cada indivíduo, em geral, ela vem agravar quadros de angústia. Então, a situação de pandemia agrava quadros de angústia. E esses quadros, eles são das mais diversas naturezas, né? Há quem esteja angustiado com a sobrevivência, como a gente acabou de comentar. Há quem está angustiado com saudade dos amigos, do modo de vida que tinha antes do distanciamento social. Então, não é o caso de julgar aqui, né, a qualidade moral do tipo de angústia de cada sujeito, né? O que de fato ocorre é um agravamento do quadro de ameaça, né, dessa sensação de ameaça, né? Então, o futuro nos ameaça, chamando o Fábio de novo, né, o domínio do imprevisível, né? O futuro nos ameaça porque a gente não sabe o que vai ser do ponto de vista social, do ponto de vista político e econômico, do ponto de vista individual, de sobrevivência, né, para muitos. Nós nos sentimos ameaçados do ponto de vista da nossa própria existência, porque, veja, estamos diante de um luto nacional. Né? Passamos 1.000 mortes por dia. Né? Então, a pandemia instaura um clima de luto coletivo, de luto cultural, de luto nacional que precisa ser feito. Né? E aí, só para finalizar, trazendo esse terceiro ponto que eu tinha proposto, né? Que é a figura do corpo.
né? Nós sabemos que o corpo, ele só recebe, na história da filosofia, ele só recebe atenção na história da filosofia no século XX, né? Até então, o corpo é sempre um objeto que é um grande problema, né, para a filosofia. Claro, você tem no século XVII Spinoza e outros autores que têm ali uma filosofia do corpo, não estou dizendo isso, mas é especialmente no século XX, especialmente na fenomenologia, talvez especialmente numa certa tradição francesa, talvez mais especialmente aí em torno da figura do Merleau-Ponty, que tem uma filosofia do corpo e da carne, né? Eu sei que eu disse tudo isso muito rápido, porque eu estou olhando o horário aqui, mas eu só queria chamar a atenção para trazer um pouco essa coisa do corpo, nesse sentido, né? A situação de angústia instaurada pela pandemia, ela aparece no corpo. Então, eu dizia na live passada, né? Então, é um corpo que não dorme, é um corpo que chora, quem sente saudade é um corpo, né? E, no fim das contas, um cadáver é um corpo. Né? Então, a gente fica vendo essas imagens, né, das valas sendo construídas, né? Então, quer dizer, no jogo da angústia, né, e da ameaça e da pandemia, o que está em questão é sempre um corpo, né? É um corpo que consome, é um corpo que se move, né? Que vai, que vem, que é livre para poder ir, etc. E aí eu acho que, então, uma filosofia do corpo, uma filosofia da carne, trazendo um contraponto, né, como a do Merleau-Ponty, por exemplo, um filósofo francês, poderia também nos ajudar na reflexão desse momento e na atenção muito especial que a gente deve ter ao nosso corpo. Então, talvez o distanciamento social também traga esse benefício de poder possibilitar que a gente se observe mais do ponto de vista corporal. O Fábio disse que das 3 experiências que ele estudou lá, né, o claustro, o confinamento astronáutico e as prisões, sem dúvida nenhuma, o exercício físico era um elemento fundamental para a saúde mental. Então, não é à toa, né? Quer dizer, isso tem sentido filosófico, isso tem sentido do ponto de vista da medicina, né? Isso tem sentido do ponto de vista da psicanálise, enfim, seja o caso, talvez, de pensar por aí. Então, assim, eu diria isso, Danilo, eu estou olhando aqui no horário, eu queria só no final compartilhar mais um conteúdo, mas aí eu vou deixar para o final. Não sei se você quer observar alguma coisa ou trazer aí alguma Se quiser dar repercussão. uma olhada nos comentários, que você havia feito uma Ó, colocação ali para o Rodrigo, acho que ele fez o esforço ali de te respondo. responder. E Perfeito. antes de comentar, deixar o Fábio Fernandes comentou aqui acerca desse tempo livre, né? Que a gente havia conversado, ele disse o seguinte: sobre as novas formas de relações sociais, de tempo e políticas, o livro O Ócio Criativo, de Domenico De Mais, ilustra de forma quase profética esses fenômenos. Obrigado, Fábio, por essa contribuição conosco aí, essa sugestão cultural aí do Fábio Fernandes. A Lucélia Jatti disse o seguinte: nós estamos conversando acerca ali das necessidades, né, mais urgentes que se apresentam nesse período de pandemia. Ela disse, a exemplo da teoria das necessidades de Maslow, na base das pirâmides, as necessidades fisiológicas e logo após segurança. Para grupos que não estão com a base, estrutura acabam não conseguindo pensar nas demais. A exemplo dos que estão colocando a saúde em risco, quebrando o isolamento em função das necessidades básicas de sobrevivência. Eu acho que, sem dúvida, é mais ou menos por aí como a gente pensa, né? Necessidades que são mais prementes, mais urgentes, e essa questão, né, de pessoas que poderem assegurar que permaneçam vivas, né, e saudáveis é uma coisa que precisa ser pensada. Aí não sei se você quer ler, Wayne, os comentários do Rodrigo para. Tá, deixa eu ver aqui. Tá, então ele diz assim. Deixa eu ver aqui, não sei se eu estou Acho vendo direito, né? Qual que é o sim. ponto principal? Eu não cheguei a ler tudo, não. Ah, bom, deixa eu ler aqui o que eu estou sentindo assim que tem mais. Né? Acho que a gente tem que pensar, antes de mais nada, que não há saúde mental no Brasil, diz o Rodrigo. Estamos doentes enquanto sociedade. Tirante isso, se pensarmos a saúde mental do ponto de vista da singularidade, do que as nossas misérias suportam ou não, concordo que há quem tenha mais ou menos acesso a técnicas para viver o isolamento. Só não sei se isso vai além de um puro conformismo autodefensivo. Saúde mental é também saúde do conjunto da sociedade. Vocês ressaltaram a necessidade de repensar o modelo de trabalho, por exemplo. Mas isso não pode se aplicar somente a nós, em certa medida, privilegiados, sem dúvida nenhuma, Rodrigo.
de toda sorte. A minha crítica aqui não vai ao encontro de tudo que foi dito até aqui, vai, espero, ao encontro, né? Quer dizer, concorda. Apenas alguns rabiscos de uma conversa que é bem mais nova. Sem dúvida, Rodrigo, assim, né? Sua contribuição foi muito importante para trazer esse alerta, né? Que eu acho que a gente precisa realmente, não pode ser negligenciado, né? Então, oportunamente, a gente vai voltar a esse tema, claro, esse tema vai aparecer em outros temas, né? E a gente pode aprofundá-lo, eu diria. Sim. Oi, a gente já está aqui com 1 hora de live, não sei se você já quer Tá, não, encaminhar. então eu quero aproveitar o meu momento de comentário final. Eu quero agradecer, obviamente, a todos que nos acompanharam, né? Pedir, insistir para que compartilhe a live, compartilhe o projeto. Já já nós vamos saber a respeito da nossa live de segundo, o Danilo vai dizer, bom. Mas eu queria só terminar, então, a minha participação hoje. É bem rápido. Vocês sabem, nós estivemos muito preocupados, né? Nos perguntamos na live se havia grupos mais vulneráveis do ponto de vista de saúde mental, né? Profissionais da saúde, estudantes, os idosos. Bom, a gente pode imaginar, né, uma série de pessoas aí nesse grupo. E eu queria deixar um artigo do Frei Beto, que saiu no Globo, e que, quando eu li, eu fiquei, assim, um pouco... Achei muito interessante o modo como ele colocou, especialmente por conta do seguinte, de novo, né, o quanto soa muito elitista ou classe média, né, esse nosso discurso acerca de saúde mental e distanciamento social, concordo? Porque nesse artigo, o Frei Beto, ele traz um pouco da experiência dele quando ele sofreu, então, o distanciamento social pela prisão durante a ditadura militar. Então, aqui a gente já percebe, né, que tem distanciamento social e distanciamento social, né? Tem esse distanciamento social do ponto de vista social, político, que o Rodrigo trouxe, né? Tem esse distanciamento social do ponto de vista de um governo, né, de um regime autoritário. E aí eu queria, uma espécie de testemunho do Frei Beto, em que ele dá dicas, ele dá 10 dicas para manter a saúde mental em situações como essa. Mas aí eu vou chamar atenção para isso. É de longe incomparável a situação de um preso político por um regime de ditadura militar ao que nós vivenciamos hoje de distanciamento social. Simplesmente incomparável. De todo modo, como o Fábio também, o Fábio trouxe, né, esse recurso do claustro e da prisão, né, eu queria brevemente terminar minha participação lendo as 10 dicas do Frei Beto e o relato dele a partir desse momento. Então, será breve. É o seguinte, o texto começa, são assim, 10 dicas para enfrentar a reclusão em tempos de pandemia. Aí o texto começa com uma espécie de relato autobiográfico. Estive recluso sob a ditadura militar. Nos 4 anos de prisão, nós estamos há 2 meses em distanciamento. Nos 4 anos de prisão, trancaram-me em celas solitárias no DOPS de Porto Alegre e da capital paulista, e também no estado de São Paulo, no quartel-general da PM, no batalhão da Rota, na penitenciária do estado, no Carandiru e na penitenciária de Presidente Venceslau. 4 anos. Partilho, portanto, 10 dicas para suportar melhor esse período de reclusão forçado pela pandemia. Então, Fábio, a gente discutiu um pouco, trouxe várias delas, né? E aqui as 10 dicas do Frei Beto. 1. Mantenha o corpo e cabeça juntos. Estar com o corpo confinado em casa e a mente focada lá fora pode causar depressão. 2. Crie rotina. Não fique de pijama o dia todo, como se estivesse doente. Imponha-se uma agenda de atividades, exercícios físicos, em especial aeróbico, para estimular o aparelho respiratório, leitura, arrumação de armários, limpezas de cômodos, cozinhar, pesquisar na internet, etc. Não fique o dia todo diante da TV ou do computador. 3. Diversifique suas ocupações. Não banque o passageiro que permanece o dia todo na estação sem a menor ideia do horário do trem. 4. Use o telefone para falar com parentes e amigos, em especial com os mais velhos, os vulneráveis, os que vivem só. Entretê-los fará bem a eles e a você. 5. Dedique-se a um trabalho manual. Consertar equipamentos, montar quebra-cabeça, costurar, cozinhar, etc.
6. Ocupe-se com jogos. Se está em companhia de outras pessoas, estabeleça um período do dia para jogar xadrez, dama, baralho, etc. 7. Escreva um diário. Ainda que sem nenhuma intenção de que outros leiam, faça-o para si mesmo. Colocar no papel ou no computador ideias e sentimentos é profundamente terapêutico. 8. Se há crianças ou outros adultos em casa, divida com eles as tarefas domésticas. Estabeleça um programa de atividades e momentos de convívio e momentos de cada um ficar na sua. 9. Medite. Ainda que você não seja religioso, aprenda a meditar, pois isso esvazia a mente, retém a imaginação, evita a ansiedade e alivia tensões. Dedique ao menos 30 minutos do dia à meditação. 10. Não se convença de que a pandemia cessará logo ou durará tantos meses. Haja como se o período de reclusão fosse durar muito tempo. Na prisão, nada pior do que o advogado que garante ao cliente que ele recuperará a liberdade dentro de 2 ou 3 meses. Isso desencadeia uma expectativa desgastante. Assim, prepare-se para uma longa viagem dentro da própria casa. Muito obrigado. Bom, excelente. Muito bom. Se puder compartilhar o link para nós colocarmos na página, vou passar. É um negócio que fiquei com vontade de compartilhar com amigos próximos, parentes, minha esposa, etc. Muito legal mesmo. É um manual de sobrevivência, né? Nesse período que a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar. Mas é isso então, né? Já estamos aqui com mais de 1h06 de live. Temos só que agradecer o pessoal que nos acompanhou, que tem nos acompanhado todas as segundas e quintas aqui no Conjectura. Na próxima segunda-feira, nós teremos como convidado o professor Dr. Denilson Luiz Verli. O professor Denilson é professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina. E o assunto será a política, mais especificamente o papel da filosofia política em tempos de crise. Então, acho que o professor vai nos mobilizar e vai poder nos ajudar bastante também, Wayne. Uma das tarefas que a gente se coloca aqui no Conjectura, de como imaginar, refletir, conjecturar o novo. Né? E sempre com o referencial teórico do professor Denilson, que atualmente é da filosofia, mas tem uma trajetória bastante plural também, passou pela economia, sociologia política, vai poder nos ajudar não só a entender esse quadro de crise, mas também a reflexão a partir do referencial da filosofia política para imaginar o novo. Então, deixamos o convite a todos e todas que nos acompanhem na próxima segunda-feira. E acho que é isso, né, Wayne? Quer deixar mais uma palavra? Até segunda. Então, um grande abraço a vocês, um bom resto de quinta-feira, bom final de semana, e nos vemos na segunda-feira às 11 da manhã, horário de Brasília. Até mais. Tchau, tchau.